não. Vamos lá. Marcos capítulo 12. Esses dias nós estivemos em um lugar em que é fruto de milagres, da intervenção direta de Deus, de coisas extraordinárias que realmente Deus fez e está fazendo ali em São José dos Campos, e como em tantos outros lugares do Brasil e do mundo. E quando eu estava ali, Deus me trouxe à memória essa palavra que eu quero compartilhar com vocês. Mais um ponto que Deus colocou em meu coração, sobre os provocadores de milagres, sobre gerar um ambiente favorável para o agir de Deus. Como gerar um ambiente favorável para o agir de Deus. Marcos capítulo 2. Eu falei 12? Então é 2. Eu pensei que tivesse falado 2. Do Carioca, 2. É 2. Diz assim a palavra do Eterno: chegando de novo em Cafarnaum. Aonde? Depois de alguns dias, o povo ficou sabendo que ele estava em casa. E foram tantos os que se aglomeraram ali, que já não havia lugar nem à porta, e lhes pregava a palavra. Vieram trazer-lhe um paralítico carregado por 4 homens. Não conseguindo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura sobre o lugar onde estava Jesus, e por essa abertura no teto baixaram a maca na qual se achava deitado o paralítico. Observando a fé que eles demonstravam, declarou Jesus ao paralítico: filho, estão perdoados de ti os pecados. Entretanto, alguns dos mestres da lei que por ali estavam sentados julgaram em seu íntimo: como pode esse homem falar desse modo? Está blasfemando. Quem afinal pode perdoar pecados a não ser exclusivamente Deus? Jesus imediatamente percebeu em seu espírito que era isso que eles estavam urdindo, e lhes questionou: por que cogitais desta maneira em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados de ti os pecados, ou falar: levanta-te, toma tua maca e sai andando? Todavia, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, dirigiu-se ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma tua maca e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando sua maca, saiu andando à frente de todos, que estupefatos glorificaram a Deus, exclamando: nunca vimos nada semelhante. Dá um abraço gostoso aí na sua Bíblia. Se você se sente à vontade, declare após mim: essa é minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Nesta hora, eu serei ministrado pela inerrante, infalível, incomparável, indestrutível, santa e poderosa palavra de Deus. E eu corajosamente declaro: a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo, e eu nunca mais serei o mesmo, em o nome de Jesus. Se você crê e concorda, aplauda mais uma vez esse Deus maravilhoso, bendito, soberano. Aleluia, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao maravilhoso Espírito Santo de Deus. Provocadores de milagres, como gerar um ambiente favorável para o agir de Deus. Às vezes nós temos uma ideia muito romântica ou difícil a respeito de milagre.
quando na verdade a maioria dos milagres que a gente vê na Bíblia trata-se na verdade de uma parceria de Deus com o homem, da fé em ação e o poder de Deus em ação. E o que eles têm em comum, além da fé daqueles que provocaram? Uma impossibilidade. Aquilo que você olha instantaneamente, você olha rapidamente e pensa: meu Deus, isso não tem jeito. Meu Deus, não tem como virar esse jogo, não tem como acontecer isso, não tem como essa cura ser liberada, não tem como essa cidade mudar, não tem como essa pessoa melhorar, não tem como esse casamento ser renovado. E é exatamente aí que entram os provocadores de milagres, pessoas que vão gerar um ambiente favorável para o agir de Deus. Mas o que torna peculiar ou diferente um provocador de milagre é exatamente a sua maneira de olhar para a impossibilidade, para o problema, para a dificuldade. Você deve lembrar de quando a gente lê Neemias ouve notícias terríveis a respeito de sua terra natal, que estava queimada, muros destruídos, pessoas sendo exploradas. E Neemias então chora, ele intercede a Deus, ele jejua, ele busca a presença de Deus, ele tem o favor do rei, e ele se dirige à sua terra natal, ele contempla aquela realidade, mas ele não fica indiferente. Era uma obra impossível, havia inimigos, como Sanbalate e Tobias, por exemplo. O povo estava com a sua moral baixa, os inimigos estavam rodeando. Neemias poderia simplesmente olhar para aquilo e dizer: sabe de uma coisa, isso vai dar muito trabalho, eu estou muito bem no palácio, isso é impossível de mudar. Muitas pessoas estão olhando assim, desse jeito: isso aí é impossível de mudar, isso aí vai dar muito trabalho, isso aí eu acho que, sabe, não tem mais jeito. Belfor Roxo, duvido, tem mais jeito. E se alguma coisa for, vai dar muito trabalho. Uma coisa que os provocadores de milagres, quando eles olham para o problema, eles não olham para a impossibilidade, eles não olham para o peso que aquele trabalho pode gerar. E algo que Neemias nos diz também, é que ele literalmente, quando ele ora a Deus, ele pede perdão, ele disse: nós pecamos. Veja bem, ele não estava lá, mas ele se identificou com o pecado daquela nação, ele se identificou com o pecado do seu povo, então ele entendeu: eu faço parte disso. Ele não ficou indiferente àquele problema. Quando nós vamos agora para o texto que acabamos de ler, você pode facilmente imaginar esses 4 amigos olhando para o paralítico. O texto não fala do grau de amizade, não fala se eles conheciam há muito tempo, mas a verdade é que aqueles 4 homens, aqueles 4 provocadores de milagres, olharam para o paralítico, viram a impossibilidade, mas disseram entre si: eu posso fazer alguma coisa. Essa é a primeira forma de você se posicionar. Está difícil, está impossível, tem muita dificuldade, sim, mas o que eu posso fazer para mudar essa geografia? Mas todo mundo joga lixo no chão. Mas eu vou ser então, em meio a todo mundo, aquele que não joga lixo no chão. Mas todo mundo fala mal de Belfor Roxo, todo mundo espragueja, mas eu serei um que não falarei mal de Belfor Roxo. Eu serei um que vou abençoar a minha cidade, porque eu não vou me posicionar como todo mundo, eu vou me posicionar como um provocador de milagres. Assim como Neemias não ficou indiferente ao problema do povo, daquele povo, do seu próprio povo, esses amigos, esses 4 homens não ficaram indiferentes ao problema do aleijado, porque eles podiam pensar assim: bom, ele tem uma impossibilidade, ele tem uma doença incurável, ele é paralítico, ele está nessa situação, isso não é problema meu. Não é problema meu. Isso é um problema dele.
Provocadores de milagres, quando olham para dificuldades, eles pensam: isso também é problema meu. Eu posso fazer alguma coisa. Você deve lembrar que 2 religiosos, um sacerdote, quando viu um homem aparentemente morto, não se tinha certeza, que foi atacado por bandidos. Jesus conta isso na parábola do bom samaritano. E vem um sacerdote, olha para aquele homem, vê aquele homem à beira da morte, ou talvez, quem sabe ele pensando: bom, e se ele estiver morto? Se eu tocar no morto, eu vou ficar cerimonialmente impuro. Ele está numa condição terrível, mas não é problema meu, eu vou cuidar do meu ofício. E o texto diz que depois vem um levita, passa aí na mesma situação. Ele: rapaz, que coisa, isso não é problema meu. E ele vai embora, até que, contrariando a expectativa, um samaritano, e a essa altura os samaritanos já não se davam bem com os judeus. O homem à beira da morte era um judeu, o comerciante que estava passando era um samaritano, e ele passou ali, olhou: bom, não é um samaritano, mas é um ser humano, não é ninguém da minha família, mas é alguém que eu posso fazer alguma coisa, então eu vou até lá. Ele não ficou indiferente ao problema, porque ele podia fazer alguma coisa. A Bíblia diz que aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Você já ouviu essa passagem? Aquele que pode fazer o bem e não faz, ele comete pecado. Então, se eu e você queremos ser provocadores de milagres, nós temos que olhar com um olhar de compaixão, com o olhar de que nós somos parte da solução. Então, ele não ia salvar a vida de todas as pessoas que foram assaltadas e estavam ali semi-mortas, mas aquela pessoa ele podia tocar. Então o bom samaritano foi lá, limpou aquele homem, colocou azeite em suas feridas, colocou o homem na sua montaria, levou até uma hospedagem, pagou antecipadamente, disse: olha, e se ele te der mais prejuízo do que isso que eu te paguei, na volta eu cubro a diferença. E aí Jesus pergunta: quem foi o próximo daquele homem? Porque havia uma pergunta: quem é o meu próximo? O nosso próximo é aquele em que nós podemos nos colocar como parte da solução. Porque quando nós nos colocamos como parte da solução, há um medo, assim como havia do religioso e tanto do sacerdote quanto do levita, de se envolver. Por que eu vou me envolver nisso? Isso não tem nada a ver comigo. Ele precisa de um médico, ele precisa de um socorro, mas ele era o socorro que estava ali. Existem situações na nossa vida, à nossa volta, que nós precisamos olhar e pensar: eu faço parte da solução, ainda que eu seja apenas um intercessor, ainda que eu não consiga mover outras coisas, ainda que eu não consiga fazer algo diretamente, mas pelo menos uma coisa eu vou fazer: eu vou interceder. E essa foi a primeira coisa que Neemias fez. Ele intercedeu pelo povo, ele se colocou como parte da solução, e assim aqueles 4 homens se colocaram como parte da solução. Olha, ele tem uma impossibilidade e nós podemos ajudá-los. Eu posso fazer alguma coisa, pelo menos nós vamos tentar. Quantos estão entendendo?
Existe uma missão que compete a todos nós. Nós fomos convocados para transformar a realidade dessa cidade, de onde Deus nos plantou. Então nós fazemos parte da resposta que Deus tem para transformar esta cidade. Nós fazemos parte daquilo que esperamos, enquanto Deus não manda o avivamento, não incendeia todos nós de uma forma extraordinária. Mas se eu quero provocar milagres, se Deus me permitiu ver, é porque provavelmente Ele esteja dizendo: se você viu, é porque você pode fazer parte. Se você viu, é porque você pode pelo menos interceder. Se você viu, você pode se colocar como parte da solução, para resolver, para amenizar, para transformar essa situação. Quantos estão entendendo? Digam glória a Deus. Então eu posso olhar para uma dificuldade, para um problema, para uma impossibilidade e erroneamente pensar assim: bom, isso não tem nada a ver comigo. Isso não é problema meu. Bom, eu não posso fazer nada. E aí esse texto e os textos que eu estou citando nos ensina que quando Deus nos coloca diante de um problema, provavelmente Ele está dizendo: eu quero que você faça parte da solução. Uma dor é gerada no nosso coração, um anseio é gerado em nosso coração. Existem pessoas que não podem ver determinada situação, que o coração já queima, já arde, eu tenho que fazer alguma coisa. Deus está dizendo: você precisa se posicionar como parte da resposta, como parte da solução. Então aqueles homens não apenas viram uma impossibilidade, mas eles entenderam: nós somos parte da solução. Nós podemos fazer alguma coisa, e aquilo que nós podemos fazer, nós vamos fazer. Provocadores de milagres não são teóricos, são práticos. O que significa isso, pastor? Existem muitas pessoas que teorizam sobre tudo e sobre todos. Tem uma resposta para tudo e para todos. Se fosse eu faria assim. Se eu estivesse lá, eu faria assado. Se fosse comigo, eu faria desse jeito. Se a oportunidade fosse minha, eu agia dessa maneira. Amados, há muita teoria para pouca prática. Imagina os quatro: rapaz, se a gente pudesse fazer alguma coisa, né? Se a gente pudesse pelo menos levá-lo até Jesus. Mas de repente alguém vai fazer isso. Eles não ficaram teorizando, eles uniram força, eles convergiram em torno de uma visão. Repita assim comigo: provocadores de milagres convergem em torno de uma visão. De novo: provocadores de milagres convergem em torno de uma visão. Deus sempre vai dar uma visão para uma instituição, para um líder, para alguém. Para quê? Para que essa visão possa atrair pessoas, para que essa visão possa convergir pessoas, para que essa visão possa trazer recursos. Uma das palavras lá do pastor Carlito, quando ele estava contando a história da igreja, ele chegou lá em São José. Era uma igreja bem tradicional, era uma igreja relativamente grande, já tinham 600 membros. E um dia Deus lhe deu a visão para adquirir o terreno onde eles estão, começar um projeto novo. E ele então começou a compartilhar aquela visão. E à medida que a visão se tornou clara, Deus começou a mandar a provisão. Então eles se estabeleceram lá num templo, e com o tempo foram construindo uma verdadeira cidade ali naquele lugar. Uma obra extraordinária, mas começou com uma visão que atraiu pessoas para convergir.
esses homens tiveram uma ideia: vamos levá-lo até Jesus. Jesus está em casa, Jesus está em Cafarnaum. Então, como eu disse, eles não ficaram teorizando de quem pode levar, como é que a gente... Não, eles simplesmente simplificaram o processo. Pega numa ponta, eu pego na outra, você pega naquela ali, pega naquela outra, e nós vamos andar na mesma direção, na mesma cadência, em direção até o local aonde Jesus está. Eu vou unir a minha força com a sua força, com a força dele, porque se eu for carregar sozinho vai ficar pesado, mas se eu me unir a alguém com o mesmo propósito, se houver convergência, vai ficar mais fácil. Deus está nos dando uma oportunidade de convergir, principalmente através das células, como trabalho de formiguinhas, um aqui, outro ali, e cada um coopera com a sua parte, e algo grandioso vai acontecer, algo muito poderoso vai acontecer, mas toda visão precisa de convergência. Se eu quero provocar um milagre, eu tenho que entrar em concordância. Então eles entram em concordância e começam a caminhar em direção a Jesus, porque toda visão tem que te colocar mais próximo de Jesus. E eles estão caminhando em direção a Jesus. Eles não estão teorizando, eles não complicaram nada, eles simplificaram o processo e decidiram levar aquele homem. Eu costumo dizer na escola de líderes, de que aquilo que você não aprendeu na teoria, você vai aprender na prática. Você pode aprender tudo sobre como dirigir, e aí a primeira vez que você sentar num volante e ligar o carro e for passar uma marcha, o carro vai ou morrer. Eu lembro da irmã Joia, quando começou a dirigir, o carro tinha um soluço. Cadê a Joia? Tá aqui não, né? Então, a irmã Joia é uma joia. Era engraçado, porque ela pensa, eu não sei como ela passou, mas ela passou. Aí ela ia sair com o carro dava uns trancos assim. Hoje ela está habilidosa, está dirigindo. Eu lembro que eu fui também de carona com a Lídia. Cadê a Lídia? Misericórdia. As motoristas decidiram faltar hoje. O pastor vai falar de mim, então não vou nem aparecer. Quando ela passou ali, foi cruzar a rua da feira para entrar à esquerda em direção ao Habib's. Misericórdia do Senhor. A Adriana estava comigo, só o sangue. Hoje Lídia dirige quase que de olhos fechados. Prática. O que eu quero dizer com isso? Que existem coisas, milagres, que você só vai experimentar fazendo o natural, fazendo o que você pode fazer. Como eu disse, tem muita teoria, mas está na hora de praticar. Como é que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Onde é que eu pego? Onde é que eu pego aí? Não, tu pega naquela ponta lá, então vamos embora. Para onde a gente vai? Vamos para lá. Vamos embora. De repente se ajustaram, trocaram de lado, colocaram uma corda, ficaram mais perto, mais longe, mas a verdade é que eles foram, eles fizeram, eles praticaram em direção ao milagre. E quando chegou lá, o texto diz que a casa onde Jesus estava lotada, pessoas na janela, pessoas ali aglomeradas, não havia uma maneira de chegar até lá. E aí vem o inédito. Você pensa que tudo que tinha que ser inventado já foi inventado? Não. Tem muita coisa inédita que Deus vai dar para você, para fazer a diferença. Aquilo que é inédito hoje vai ser uma referência de amanhã. E Deus quer usar pessoas que estejam dispostas para fazer o inédito e viver o inédito, o sobrenatural. Se você está entendendo, diga glória a Deus. Então eles chegaram lá naquela casa e, olha, viemos até aqui, nos esforçamos, fizemos a nossa parte, mas olha lá como é que está a casa. Está cheio de gente, não tem como, Jesus está ministrando lá.
Não dá para acessar Jesus agora? O que a gente faz? Irmão, eles tiveram uma ideia inédita. Vamos levar ele pelo teto. A gente descobre lá e desce esse camarada. Eles viram uma dificuldade, eles viram uma barreira. E o que a gente vai fazer agora? Nós vamos desistir? Nós vamos parar na primeira dificuldade que aparece, na primeira barreira que aparece? Nós vamos parar? Provocadores de milagres não desistem. Quantos estão entendendo? Então, eu e você não fomos chamados para desistir. Quando a gente entra nessa jornada, quando nós começamos a nossa caminhada, é mistério que dificuldades apareçam. Jesus nunca disse que seria fácil. Pelo contrário, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Não é fácil conduzir um ministério, não é fácil conduzir um rebanho, não é fácil conduzir um grupo, não é fácil conduzir uma família, como não é fácil conduzir uma empresa, como não é fácil você caminhar em direção àquilo que Deus tem para a sua vida. Os obstáculos surgirão, as dificuldades surgirão. Para quê? Para que o melhor de você se manifeste. Quando as dificuldades surgirem, elas vão manifestar o que de melhor há em você. Por quê? Porque pessoa medíocre, não é o seu caso, manifestam reclamação, manifestam murmuração, manifesta desânimo. Ah, tá vendo? Olha aí, eu estava fazendo até que eu queria, mas olha aí. O que se manifesta quando o obstáculo se levanta diante de você? O que você revela? Quando Jesus estava no Getsemane, ele foi espremido como uma azeitona. Significa lugar de prensa mesmo, Getsemane. E por 3 vezes ele orou: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Jesus estava sentindo já as dores da afronta, da vergonha, do escárnio, da crucificação. Mas quando ele foi espremido, diz o texto que a sua tensão era tão grande que os seus poros começaram a transpirar sangue. E quando ele estava lá na cruz, ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Foi o que saiu de Jesus, aquilo que estava cheio no seu coração, aquilo que fazia parte da sua essência, porque a sua essência vai se revelar exatamente nas dificuldades. Ser bonzinho nos bons momentos é fácil. Eu quero ver você continuar no propósito quando você recebe um não, quando você é afrontado, caluniado, perseguido. Quantos entendem? Olha, nós chegamos aqui, mas você viu, né, que a gente fez a nossa parte. Não, tem um pouco mais. Talvez eu esteja falando para pessoas que pararam diante de uma dificuldade, e você olhou para a dificuldade e disse: eu tentei. Porque no fundo, você já queria parar antes de chegar onde você chegou. E Deus está dizendo: ei, não é assim que eu uso os provocadores de milagres. Ainda tem muita força aí, ainda tem muita energia aí, ainda tem muita vitalidade aí, ainda tem muita lenha para queimar aí. Eu ainda vou te usar de forma extraordinária. Eu ainda vou usar a sua vida. Eu não desisti de você, eu ainda não te aposentei. Então vamos embora, porque não será aqui o vosso descanso, e coisas tremendas, extraordinárias virão sobre a tua vida. Se você crê, aplauda esse Deus maravilhoso. Não é tempo de parar. Mas surgiu uma dificuldade.
Talvez eu seria a pessoa certa para dizer assim: ah, sabe de uma coisa? Não vamos esquecer esse negócio de célula. Porque nós tínhamos célula. Pastor, mas não deu certo? Não deu certo porque mesmo tentando acertar, não fizemos do jeito certo. Então vamos começar de novo? Vamos começar de novo. Então quer dizer que agora vai ser tudo certo? Estamos no caminho. É possível que em algum momento a gente vai acelerar, no outro momento a gente dá uma paradinha, às vezes um passo para trás, ajuste. E a gente vai ajustando até entrar na rota. Vamos corrigindo. É como um casamento. Você não desiste da sua esposa na primeira briga, na primeira desavença, no primeiro feijão salgado, no primeiro arroz queimado, na primeira noite de calça comprida. Ela dormiu de calça comprida. No primeiro pum que ele solta à mesa. Estou vendo que tem muitos maridos aqui que soltam um pum à mesa. Eis que te digo, meu servo. Quantos estão entendendo? Você não, o desafio, eu tenho um propósito, eu tenho uma aliança, eu tenho um alvo, eu sou um provocador de milagres. Deus tem feito coisas extraordinárias. E como eu disse e repito, Jesus não disse que seria fácil. Não foi fácil para a mulher do fluxo de sangue atravessar uma multidão para tocar em Jesus e depois se expor. Não foi fácil. Não foi fácil para Pedro voltar para a presença de Jesus depois de tê-lo negado 3 vezes. Não foi fácil. Não foi fácil para aquela mulher pega em adultério recomeçar a sua vida na presença de Jesus depois de ter sido exposta a um escândalo público na frente de tanta gente. Não foi fácil. A verdade é que quanto maior os obstáculos, maior é a conquista, maior é a recompensa. Então tem uma multidão, como é que a gente faz agora? Vamos subir. É para o alto e avante. Então eles subiram, abriram o teto da casa. Não tem nenhuma outra referência bíblica além dessa, de algo parecido. Não há nenhuma experiência parecida. E eles começam a descer aquele paralítico. Eu imagino Jesus vendo aquela cena, paralítico descendo. O texto diz que Jesus vê a fé daqueles homens. Jesus diz: olha, seus pecados estão perdoados. Os religiosos: e como assim? Só Deus que perdoa? Jesus, entendendo o que se passava no coração deles, disse: o que é mais fácil dizer a esse homem? Perdoados estão os seus pecados, ou toma a tua cama e anda? Para que saibais que o Filho do Homem pode perdoar pecados. Levanta, toma a tua cama e anda. Aquele homem então recebeu a palavra de Jesus, o comando de Jesus. Por quê? Porque 4 amigos o colocaram naquela cena, naquela geografia. É como se Jesus estivesse dizendo: cara, vocês estão me provocando. Então é como se não houvesse outra alternativa a não ser
realizar aquele milagre, por causa da fé daqueles homens, por causa da circunstância que aquele paralítico estava e por causa da incredulidade dos religiosos. Todos os ingredientes ali perfeitamente juntos e equilibrados para que o milagre acontecesse. Mas tudo começou quando alguém viu um problema e pensou: eu posso fazer alguma coisa. Isso também tem a ver comigo. Olha para o teu vizinho e diga: você pode fazer alguma coisa. Você pode fazer alguma coisa. Você pode fazer alguma coisa. Talvez você diga: pastor, mas sou só eu. Foram 4 por 1. 4 homens, um paralítico. Talvez não fossem nem parente, mas eles se identificaram. Eu faço parte disso. Eu posso fazer alguma coisa. Eu vou arregaçar as mangas. E se vier uma dificuldade, eu vou dar um jeito. Eu vou dar um jeito. Eu não vou parar em meio às dificuldades. Eu não vou parar em meio a um problema que se levante. Eu não vou parar em meio à opinião contrária. Eu não vou parar ainda que não haja um caminho natural. Então eles continuaram. Desceram aquele homem e o milagre aconteceu. E sabe o que é maravilhoso? Eu não sei o nome do paralítico que foi curado, e nem o nome dos 4 amigos que o ajudaram. Que provocadores de milagres não fazem questão de aparecer, fazem questão de exaltar a Jesus. Por Ele, para Ele, e é através dEle, é por causa dEle, é por meio dEle que são todas as coisas. A glória é dEle, o louvor é dEle, o poder é dEle. Então, glórias ao Senhor. Provocadores de milagres não ficam fazendo questão que os seus nomes apareçam nos créditos. Vou esperar o filme acabar para ver se o meu nome vai aparecer na tela. Deixa eu te dizer uma coisa. Por melhor que o filme seja, ninguém está preocupado com os nomezinhos que sobem na tela. As pessoas só ficam vendo ali os nomes quando é filme da Marvel, para ver uma cena extra. É ou não é? Não, tem uma cena extra aí. Aí você não vai embora, porque todo mundo dá as costas quando os créditos estão aparecendo. Isso me ensina alguma coisa, que provocadores de milagres não correm atrás dos créditos. Eles fazem e ponto. Porque quem tinha que registrar, já registrou. Quem tinha que ver, já viu. E aí nos últimos filmes da Marvel, a gente fica esperando para uma cena, né, que vai dar um spoiler para um próximo filme ou alguma coisa parecida. Aí você fica ali esperando para ver uma cena do filme. Eu quero encerrar dizendo exatamente isso. Não é sobre mim, não é sobre você, é sobre Ele. E a oportunidade que Ele nos dá de fazermos a diferença, de tocar vidas, de provocar milagres, de ver a situação sendo transformada. O sermão mais famoso
de Martin Luther King Jr., doutor e pastor Martin Luther King Jr., pastor batista. Ele que lutou contra a segregação racial nos Estados Unidos. A célebre frase I have a dream, eu tenho um sonho, ecoa até hoje como alguém que sonhou em um mundo onde pretos e brancos andariam juntos. Ele nem imaginaria que alguns anos depois, na verdade décadas, os Estados Unidos tivessem um presidente negro como Barack Obama, em que as leis de segregação racial todas foram derrubadas, e aquilo que era só um sonho, ele viu como uma realidade. E ele poderia dizer assim: bom, isso é muito maior do que eu não tenho nada a ver com isso. Não, ele se manifestou, deu a sua contribuição, lutou, e foi peça fundamental para essa mudança ocorrer nos Estados Unidos. O que eu estou querendo dizer? A minha indiferença, a sua indiferença não transforma nada. A minha indiferença, a sua indiferença não vai levar ninguém para o céu. Pastor, mas quem sou eu? Você é alguém que Deus pode e quer usar. Pastor, mas eu sou tão pequeno. Uma menina escrava na casa de um grande general abriu a boca e disse: se o meu Senhor estivesse lá na minha terra, ele ia conhecer um profeta que iria curá-lo. E Naamã ficou tão impactado que pediu permissão ao rei para ir atrás do profeta. Uma menina anônima, escrava, um menino anônimo mandou entregar a Jesus 5 pães e 2 peixinhos, e aquela pequena oferta, que era o suficiente para ele, alimentou uma multidão de milhares de pessoas. Mas quem foi? Foi só um menino. Eu não sei o nome do paralítico, eu não sei o nome dos amigos que levaram-no até Jesus, eu não sei, a Bíblia não registra. Eu não sei se o meu nome vai estar estampado em alguma lápide, em algum lugar, em alguma coisa, em alguma rua. Essa não é a minha preocupação. Porque a tragédia da nossa vida não é você morrer, é você não cumprir o seu propósito, é você não tocar vidas, é você não deixar um legado, não fazer diferença na vida de ninguém. Talvez você esteja aqui: mas pastor, quem sou eu? Você é alguém que Deus pode e quer usar, porque Ele pega as coisas pequeninas e faz, sabe, as que não são, para confundir os grandes e poderosos. Porque não é sobre mim e sobre você, é sobre o poder de Deus na sua vida, é sobre o quanto Ele pode te usar, é sobre quantas vidas você pode tocar na sua pequenez, na sua fragilidade, na sua ignorância. É apenas você dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, eu quero ser parte da solução, eu quero tocar vidas, pode me enviar, Senhor. Não importa, pastor, mas quantas pessoas eu posso? Eu quero te lembrar daquela menina que estava salvando as estrelas marinhas. Você já conhece essa história? Ela estava ali lançando as estrelas de volta para o mar. Uma a uma, havia centenas e centenas, e quem sabe milhares de estrelas marinhas naquele litoral, e ela jogando de volta para o mar, jogando de volta. Um homem a interrompe e diz: menina, o que você pensa que está fazendo? E ela, na sua humildade, simplicidade: eu estou salvando
as estrelas marinhas. Menina, olha para essa multidão de estrelas. Você acha que vai resolver o problema de todas elas? Quem você pensa que é? E ela olha para aquele homem e volta ao trabalho e diz: essa aqui eu salvei, essa aqui eu também salvei, essa outra aqui eu salvei, olha, essa aqui eu também salvei, essa aqui eu também salvei. Daqui a pouco o homem estava lá, ajudando ela a salvar as estrelas marinhas. Não é uma questão de quantidade, é a direção que você está tomando, aonde você está investindo suas forças, em que direção você está. Você faz parte da solução, porque se você não fizer parte da solução, talvez você vai acabar fazendo parte do problema. Se você não faz parte daqueles que empurram, você pode fazer parte daqueles que estão sendo um peso e sendo empurrados. E Deus está dizendo: ei, eu quero usar a tua força, eu quero usar as tuas mãos, eu quero usar a tua vida. Mas quem sou eu? Você é alguém que Deus quer e pode usar. Você é alguém que vai fazer a diferença na sua casa, no seu casamento, na sua família, na sua rua, na sua empresa, no seu colégio. Eu vi a história de um menininho, eu não lembro a idade dele, mas era uma criança. Numa cidade do interior, ele saía todo dia com a Bíblia debaixo do braço, ia nas portas e convidava as pessoas para ler a Bíblia, evangelizava as pessoas. Talvez você tenha visto essa história. E ele ganhou um monte de gente para Jesus. Era um menino. E uma outra menina também, que ela fazia reuniões na sua casa, na escola. Ela reunia, lia a Bíblia, falava de Jesus para as pessoas, com toda a sua simplicidade, se tornou uma missionária. E na sua região, quando ela morreu precocemente, as pessoas sentiram falta. Pessoas que foram tocadas por ela, alcançadas por ela. Não é sobre quantidade, é sobre ser usado. Não é sobre o seu nome, é sobre o nome que você vai levar. Não é sobre as impossibilidades, é sobre provocar milagres, gerar um ambiente favorável. Aonde você estiver, na sua célula, na sua igreja, na sua casa, na sua rua, na sua vizinhança, Deus está levantando provocadores de milagres, pessoas que acreditam: sim, Senhor, pode me usar, eu quero, eu faço parte da solução, porque eu verei a glória do Senhor, eu verei coisas extraordinárias, eu quero, eu faço parte. Eu não sei quanto nós somos ao certo, isso não é o mais importante, mas se acordássemos amanhã e declarássemos assim: em um ano eu vou ser a carral, a projeção continuada de Jesus. Eu vou orar por alguém, vou interceder por alguém, eu vou batizar alguém. Se cada um ganhasse um, nós teríamos já problema de lugar. Em um ano essas cadeiras aqui já não daria mais. Tinha que ter no mínimo o dobro de cadeiras. Quantos estão entendendo? O que vier a tua mão para fazer, faça. E por mais que a gente faça, sempre seremos devedores daquele que morreu por mim e por você, que entregou a sua vida lá na cruz para que vivêssemos para Ele. Quero convidar você a ficar em pé.
Fiz-me de tolo para os tolos, fiz-me de religiosos para os religiosos, fiz-me de sem lei para os sem lei, para que de alguma forma eu pudesse ganhar alguém, pregar o Evangelho. Eu fui chamado para tocar vidas, você foi chamado para tocar vidas. E não importa sobre a sua habilidade de falar, não é isso. Ah, pastor, mas eu tenho pouca instrução. Não é sobre a sua instrução, é sobre a sua predisposição em dizer: eis-me aqui. Eu quero fazer uma oração para você que entrou nesse lugar e por alguma razão você ainda não está do lado de cá, não entregou sua vida para Jesus, ou por alguma razão você simplesmente desistiu. Quero convidar você a curvar sua cabeça, fechar os seus olhos, e onde você estiver, você que nos assiste nessa hora, você pode dizer para o Senhor assim: faça a seguinte oração: Senhor Deus, obrigado por esta oportunidade. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu rejeito e renuncio a toda e qualquer aliança que eu tenha feito, direta ou indiretamente, com o inimigo da minha alma. Eu abro o meu coração para Jesus fazer morada. Sela-me com o teu Espírito Santo. Escreva o meu nome no livro da vida, porque eu declaro, eu confesso que Jesus Cristo de Nazaré é o meu único Senhor e suficiente Salvador. Amém, amém e amém. Nós vamos adorar o Senhor. Enquanto nós adoramos, pastor, eu quero tomar uma decisão. Se você fez essa oração, eu quero convidar você a sair do seu lugar. Nós queremos orar por você, queremos te dar um abraço, queremos te dar as boas-vindas. Vamos adorar o Senhor. Rodeado de glória, que é adorado 24 horas, os serafins cantam: Santo, Santo, incansavelmente, Santo, Santo. E por os lábios, o que um Deus tão grande assim viu de importante em mim. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, me purifica. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, me purifica. Eis-me aqui, estou disponível, então usa-me. Eu me fiz exclusivo só pra te servir. Envia-me. Como dizer não para o teu chamado, se me deste unção para ser usado
chamado do Senhor? Vamos juntos. Geração eleita, sacerdócio real, povo exclusivo de Deus, nação santa. Geração eleita, sacerdócio real, povo exclusivo de Deus, nação santa, eis-me aqui. Então usa-me, eu me fiz exclusivo só pra te servir. Envia-me, diga a Ele nessa noite como dizer não para o teu chamado. Se me deste unção para ser usado pra tua glória, somente pra tua glória, somente pra tua glória. Eu quero ser usada somente pra tua glória. Aleluia. De que lado você está? Você faz parte da solução. Deus te chamou exatamente com a força que você tem. Inclusive Gideão achava que não tinha força alguma, e Deus o escolheu e disse: vai nessa tua força, varão valoroso. Mas Senhor, eu sou contigo. E ele tocou o chofar como nunca. 32.000 homens se prontificaram a guerrear com Gideão. Um anônimo até aquele momento. Quem é que está tocando? Quem é que está com essa autoridade? É alguém que Deus escolheu, e Deus escolheu você. Não escolhestes vós a mim, João 15:16, mas eu escolhi a vós, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Você foi escolhido para frutificar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pastor, eu quero voltar, ou eu quero entregar minha vida. Há alguém nessa noite? Se houver, vem para cá. Temos alguém? Cadê você? Dê a primeira pessoa. Pastor, eu quero entregar minha vida, eu quero voltar. Temos alguém? Você pode pedir o seu vizinho para te trazer. Vamos lá comigo. Alguém entre nós nessa noite? Levanta a sua mão direita. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces e eternas consolações do Espírito Santo repouse sobre sua vida, casa, família e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, e que o Senhor te leve em plena paz e segurança ao seu destino. E os que recebem digam amém. Deus te abençoe, querido. Tenha uma ótima semana em o nome de Jesus. E lembrando, hoje tem cantina com várias guloseimas lá.